Destaques internacionais. Fim de uma era. A Alemanha fecha suas últimas usinas nucleares. 3 últimas usinas do país europeu foram desligadas da rede elétrica na noite do sábado, marcando o fim de 6 décadas de era nuclear. Verdes celebram decisão, mas conservadores e liberais criticaram o fechamento. Esse é o nosso assunto de hoje, com o nosso colaborador, controlador financeiro, casado com a catarinense Rejane, pai do Lucas e do Noah, o Thomas Huck, que fala direto de Friedrichshafen. Tudo bem, Thomas? Como é que você está? Bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo? E aí? Tudo certo, meu amigo. Como é que tá o tempo aí na tua cidade, no sul da Alemanha, né? Agora hoje está seco, com no céu nublado, assim, depois de uns dias com muita chuva. Choveu bastante, choveu muito, mas também, falamos assim, precisava de uma certa forma. Mas agora tá bom que tem uma pequena pausa e vai ter, para os próximos dias, um tempo mais ou menos nessa faixa entre 5 graus, talvez à noite, e até 15 no dia. Talvez durante a semana vai subir um pouco. Ainda estamos bem assim no meio do abril, onde o tempo varia muito, mas depois dessa chuva agora, a previsão um pouquinho mais calmo, com céu nublado, talvez um pouquinho de nuvens, mas ainda relativamente frio, falando assim, para a época. Thomas, vamos falar do fim da era nuclear aí na Alemanha. O que que isso representa para vocês, né? Para o cidadão comum, né? Claro que tem ali os defensores, né, desse tipo de matriz energética, mas obviamente que também representa um perigo, né, para as pessoas. Sim, exatamente. Falamos assim, claro, as opiniões variam também bastante. E também, ao decorrer do tempo, também muda a opinião de novo, porque foi assim, a decisão foi tomada com a chanceler Merkel em 2011, depois daquele acontecimento lá no Japão, Fukushima, que eles decidiram de parar gerar energia de usina nuclear na Alemanha. Foi tomada naquela época. E, claro, naquela época todo mundo foi, a grande maioria foi a favor. Agora, nos últimos meses, assim, ainda teve bastante discussão, principalmente com a situação de abastecimento de energia em geral, causada pela guerra na Ucrânia e tal. E, na verdade, o fim dessas usinas já era previsto, planejado para o final do ano 22. Então, junto com a situação, ninguém sabia direito como ia ficar durante o inverno, eles decidiram ainda prorrogar o uso dessas usinas nucleares até agora, mas agora desligaram e parece desligaram mesmo. E, claro, ao longo do tempo eles vão, uh, não sei se existe essa palavra, desconstruir, eles vão quase derrubar tudo e então desfazer essas empresas. Mas, claro, o que sobra é todo aquele lixo nuclear e ainda não tem nenhuma solução aqui na Alemanha como Descartá-lo. colocar, guardar, armazenar ao longo prazo. Isso ainda não está definido. É isso, eu acho, claro, no momento também com a crise climática, assim, tem muitas discussões, porque parece uma energia mais limpa, falamos assim, porque não causa esses exaustos e tal, mas eu acho muitas pessoas esquecem desse assunto do lixo que fica por décadas ou centenas, milhares de anos ainda. Então, por isso, no momento, uma pesquisa semana passada foi a favor de usar por mais tempo ainda, mas a minha opinião pessoal foi a decisão certa. Claro, tem um problema porque as energias renováveis ainda não estão naquele nível para realmente garantir o abastecimento e por isso ainda precisam de de energia elétrica gerada ainda com carvão. E esse é o grande problema.
que causa ainda um problema em relação com o clima. E isso também, claro, pelo governo e o Partido Verde, que está contra a energia nuclear e também quer evitar as usinas a carvão, é um grande problema no momento. Mas tem muita discussão de energias renováveis, mas a Alemanha ainda não conseguiu estabelecer tantas novas gerações de energia à base renovável como deveria ter. Então, eu acho lá é um pouco um gargalo e tem que resolver isso. Ô, Thomas, vocês têm produção de biogás aí da energia a partir de usinas, né, que usam os resíduos, né, do lixo, por exemplo, né? O que é feito com os resíduos do lixo aí, o descartável? Muito lixo descartável vai tá sendo queimado, assim, também estão produzindo energia e tal com isso, mas assim, falamos assim, as direções principais são a energia eólica e energia solar. Então, Uhum. essas são as principais fontes para o futuro e já tem uma cota bem grande gerada com isso. E em algumas áreas, principalmente assim em áreas assim mais rurais, tem também biogás, por exemplo, vindo do lado dos animais que está sendo gerado assim para ser usado também como para gerar energia ou elétrica ou também aquecimento. Então depende um pouco também das regiões, mas assim as direções principais são energia eólica e solar. Sim. E é também uma das formas que estão sendo desenvolvidas aqui, né? As duas matrizes, né? A eólica e a solar aqui no Brasil, mas talvez não com tanta expressividade, né? Como na Europa. Na Europa existe mais investimentos, né? Nessas áreas aí para uma matriz energética, né? Mais sustentável. Obrigado, Mas a Thomas. Alemanha é um Sim, pouco pode falar. Pode falar. é um pouco particular nesse assunto, porque tem outros países que estão criando construindo novas usinas nucleares. Então, Ah, a nível europeu também tem essas discussões no momento. sim. Mas por mim, eu acho que o caminho da Alemanha está certo. Mas pode ser depois de alguns anos que os outros mostram que a Alemanha não está no caminho certo. Mas por enquanto eu estou convencido que seria o caminho certo. E que, apesar, né, de ser uma energia que ela tem uma produção, né, de energia a nuclear, né, a capacidade energética é muito alta, porém o risco é grande também, né? O risco é grande. Exatamente, Aconteceu em Fukushima. exatamente. Sim. Obrigado, Thomas, pela tua participação. Thomas Huckle, direto de Friedrichshafen, com as notícias da Alemanha. Um abraço na família. Rejane, Lucas, Nua, tudo de bom. Ótima semana para vocês aí. Grande abraço, obrigado. Grande abraço para vocês também. Tchau, tchau. Obrigado, Thomas. Tudo de bom para ti. Depois do intervalo, nossa colaboradora, a Patrícia Viale, direto de São Chico, com os destaques dos campos de cima da serra. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h45. A temperatura está em 18